vamos lá, né, para o ciclo de vida da engenharia de dados. Bom, o ciclo de vida da engenharia de dados é basicamente esse que compreende 5 estágios, né, que é a de geração, né, do dado, a etapa de armazenamento, a etapa de ingestão desse dado e transformação, e servir esse dado para os times especialistas, né? Então, assim, a gente vai começar pela obtenção desses dados, dos sistemas de origem, e segue para o armazenamento desse dado. E esse dado depois é transformado, né, visando justamente atender os times de ciência de dados, analistas, engenheiros de machine learning. E vale ressaltar, né, que as etapas de gestão, transformação e de servir, elas estão tudo acima da etapa do armazenamento, né? Todas elas vão ter, digamos assim, áreas de armazenamento próprias. Então, assim, o armazenamento segue em todo o fluxo, né? Quando já entra ali na etapa do ETL, que é o de extrair, transformar e carregar esse dado. Na geração desse dado, né? Então, assim, a geração desse dado é justamente a origem do dado, né? Onde que esse dado é coletado e tal. O engenheiro de dados tem que se preocupar com está sendo consumido, né? Se ele está sendo gerado, na verdade, tá? Se ele está vindo de bancos de dados transicionais, se ele está vindo de dispositivos de internet das coisas, né? De IoT, ou então se ele está vindo de alguma aplicação de mensageria, né? Ele tem que se preocupar com essa primeira etapa, que é justamente a entrada desse dado no nosso ambiente, né? Quer dizer, um processo antes de entrar esse dado desse ambiente, né? E aí, baseado de como esse dado está sendo gerado, ele vai criar políticas próprias desse tipo de criação desse dado, né? Então, assim, perguntas que são relevantes, né, para essa etapa são, assim, quais são as características essenciais, né, dessas fontes de dados? Como é que é uma fonte de dados que é um database, é um IoT, é um aplicativo que está fornecendo esse dado, é um sistema de mensageria, né? Como é que esse dado está sendo persistido? Ele está sendo persistido através de uma base de dados? Os dados são mantidos a longo prazo ou eles são temporários? A gente precisa consumir logo, senão a gente vai perder esse dado. A geração desse dado é muito importante, né? Outra questão também que é importante a gente levar em consideração é a taxa de geração desse dado, né? Esse dado é gerado toda semana, todo dia, a cada segundo, como é que são quantos gigabytes por hora também, qual é o tamanho desse dado, como é que esse dado está crescendo, vai criando estratégias, né, de consumo, né? Vai ser um consumo mais em lote, vai ser um consumo mais stream, enfim, a gente vai ver isso mais pra frente também. E aí vem a etapa de armazenamento, está relacionada. Quais são as exigências para esse dado ser armazenado, né? O que é necessário, como é que esse dado vai ser armazenado? Hoje em dia, as arquiteturas de dados, eles geralmente utilizam soluções baseadas em cloud. A gente tem um exemplo aqui dentro de casa, que a gente usa da AWS, né? Que é a S3, ele é a base para as outras etapas que vêm a seguir, né? Que é a etapa de gestão, de transformação e de servir esse dado, né? Então, assim, é muito importante entender como é que esse dado precisa ser armazenado para facilitar depois o acesso, né? A gente vai precisar armazenar ele no banco de dados, num storage que não precisa ser estruturado. É um dado que precisa muito, é um dado que é muito consumido, que é muito acessado. Aí a gente traz o conceito de temperatura, né, de dados. Os dados que são acessados constantemente, a gente diz que eles são dados quentes. E os dados que são raramente acessados, a gente diz que é um dado frio. E isso impacta direto nos custos, né? Na S3 a gente tem são 4 classes, né, que é o S3 padrão, né, onde o dado tem uma baixa latência para consumir ele está sempre disponível e tal. Aí ele vai ser um pouquinho mais caro, mas assim, ele vai estar disponível 99% do tempo, né, você consegue usar, e aí ele é recomendado para esse dado quente, né, tem muito acesso. Já aí vamos ter as outras categorias, né, que é quando o dado vai menos frequência, né, que são as classes de infrequente, S3 infrequente, não tô enganado. Aí temos depois uma categoria mais abaixo, que é realmente assim, baixo custo, vai estar pouco disponível, o transporte dele vai ser um pouquinho mais lento, vai ser as classes de armazenamento, vou traduzir aqui, eu acho que é glacial, assim, que é glacier, né? E a gente tem uma outra categoria na S3, que ele atribui
dinamicamente a essa temperatura, né? Ele vai dizer assim, olha, esse dado aqui está sendo pouco acessado, é baseado nas políticas lá da AWS, ele adota uma categoria. Esse dado aqui vai para o Glass, esse dado aqui vai para as classes de infrequência, esse dado aqui vai ser para um dado mais padrão de armazenamento. Então, a gente tem isso na AWS. Então, é um exemplo de preocupação de como esse dado deve ser armazenado em nuvem. A outra etapa, que é a etapa de ingestão, é onde geralmente está o gargalo, né, do ciclo de vida dos dados. Porque geralmente a fonte de dados está fora da empresa e o engenheiro de dados não tem muito controle de como esse dado vai chegar, de como esse dado está sendo gerado lá fora, né. Tem problemas assim, com a fonte que eles fazem o crawler, né, que muda a forma de geração desse dado e aí quebra todo o fluxo e aí ele tem muitos riscos, né. Para essa etapa, a gente tem duas categorias de ingestão, né? Que é a ingestão via batch e a ingestão de stream, né? A de batch, né, é uma ingestão, ela se baseia em consumir esse dado por meio de blocos, né? E aí a gente tem duas formas de consumir por meio de blocos, né? Que é pelo tempo, sei lá, de 10 em 10 minutos, 20 minutos, né? Ou pelo tamanho, que eu vou, quando acumular, sei lá, vai ter um buffer lá, quando acumular 5 KB, 10 KB, aí eu vou ingerindo a cada vez que o tamanho é alcançado, né? O threshold de tamanho é alcançado. Então, a gente tem essas duas estratégias de consumo via batch. O streaming já é aquele onde você não tem essa divisão por bloco. Vai surgindo e você já vai consumindo o tempo todo, né? É uma das formas de gestão mais caras e mais difíceis de se trabalhar, né? E tá muito sujeito a erros, né? Adote o streaming, né, que é o consumo de dados em tempo real, só se realmente houver necessidade de trabalhar dessa forma. Aí a gente tem também a forma de como é que esse dado vai chegar. Esse dado já tem um envio direto, né, tipo um sistema de mensageria, né, que ele já sabe exatamente qual é o endereço que ele vai enviar. Então, esse dado vai o tempo todo chegar. Ou você tem que buscar, né, sua forma de, que nem o crawler, que vai lá no sistema deles e puxa o dado que foi gerado, né, daquele tempo. Então tem essa forma também de como é que esse dado chega, se é por meio de push ou de pull. Exemplo de push, né, vai ser sistema de mensageria, vai ser CDC, né, que é quando uma determinada informação chega no banco de dados, por exemplo, aí dispara um evento no banco de dados que ele envia para ingestão, né, enfim. E de pull vai ser através de crawlers ou através de consulta de banco de dados, né? Você manda um script de banco de dados, aí você vê o que deu de resultado e puxa esse resultado. Isso aqui são exemplos. Beleza, a etapa de transformação é a etapa mais tranquila aqui de se explicar, porque é a etapa onde esse dado vai ser transformado, vai ser limpo, vai ser aplicado as regras ali de limpeza, de transformação, de transformar, sei lá, string para numérico, enfim, de padronizar aquele dado, deixar ele mais ajeitado, né, para seguir para a próxima etapa de downstream. E aí a etapa também de checagem, né, verificar se houve algum erro eles atribuíram um CPF errado, esse campo aqui não deveria vir vazio, enfim, vai se checando também, né, para se filtrar e remoção de erros, etc. É a etapa de filtragem também. E aí temos a etapa de servir o dado, né, que é a etapa final, onde o dado vai ser disponibilizado de uma forma que as equipes de análise, de machine learning, vão conseguir consumir esse dado e fornecer algum valor a ele, né, atribuir algum valor, algum propósito para esse dado, né? E aí a gente tem alguns exemplos de analítica, de sistemas de BI, né, onde ele consome esse dado para gerar relatórios, gerar dashboards alinhados com as regras de negócio. Temos o tipo de análise que é mais operacional, onde o foco está, né, nos times de operações, onde o foco é entender os detalhes da operação, né, para que o time de operação consiga ter alguns insights, consiga identificar erros na apuração, né, por exemplo, para eles conseguirem identificar determinados problemas e atuar imediatamente na resolução desses problemas. E temos também o embed, né, que está mais relacionado à análise do consumo de serviços, né, como, por exemplo, taxa de relatórios requisitados pelos clientes e tal, vai estar mais relacionado com as equipes de engenharia também, que é como esse dado está sendo consumido pelos nossos clientes, qual é a taxa de consumo e etc. E aí a gente tem
Reverse ATL, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês através dessa imagem, que é quando você chegou o dado, ele ingeriu, foi transformado, atribuiu o valor para ele e esse dado é retroalimentado aqui no início, né? Você pega ele e, a gente consegue agora enriquecer ainda mais, né? E ele é usado como fonte para ingestão e criação de novos dados, né? Essas são as etapas, são as formas de servir esse dado, né? E um exemplo disso, né, de como essa forma de retroalimentação pode ser útil no enriquecimento dos times de analytics, né? Resultados de modelos de machine learning, por exemplo, você pode ter um modelo de machine learning que vai identificar alguma coisa, atribuindo mais valor àquele dado, né, enriquecendo ainda mais, e ele retroalimentando para ser disponibilizado para outros projetos, etc., da empresa. Então, assim, esse aqui é o caminho, né, mais ou menos, da engenharia de dados, esse aqui é o foco da área, que é justamente você vai receber esse dado, consumir ele, né, através da ingestão de batch ou de stream. Esse dado vai ser armazenado de alguma forma, aí a gente vai ter várias arquiteturas como Data Lake, ou Data Warehouse, ou Data Lakehouse, e aí esse dado depois vai ser disponibilizado, né, para os times que trabalham com ele, né? Time de ciência de dados, time de business analytics, de self-analytics, né? Que é o embedded, ou para machine learning, para serviços de machine learning que já estão estabelecidos na empresa. Voltando lá atrás, né, aquele tópico que eu estava falando, a engenharia de dados é uma intersecção de outras áreas, né, como segurança, na administração de acesso, porque assim, é importante que apenas os usuários que precisam usar aquele dado tenham acesso àquele dado. A pessoa dá a conta de admin para todo mundo é admin, todo mundo pode acessar tudo. Não, aí seria complicado. Então, quer dizer, uma das funções do engenheiro de dados é ter essa noção de segurança, né, de disponibilizar somente aquilo que é necessário ser acessado para determinado usuário. A data management, né, que é na parte de gerenciamento e políticas de armazenamento, envolvendo tópicos de governança, privacidade, auditoria. O Data Ops, né, é responsável pela execução técnica que vão nortear a automação, a observabilidade desse dado, verificar o monitoramento, resposta de incidentes. Data arquitetura, que vai estar muito relacionado à parte de como que vai ser modelado, né? Quais são as regras de negócio que vão ser aplicadas naquele dado para ele poder ser disponibilizado, né? A orquestração, que é justamente para coordenar o que vai ser executado quando esse dado chega, quais são os eventos que vão ser acionados. E software engineer, né? Não precisa nem falar muito. É fundamental que o engenheiro de dados consiga programar a maioria das etapas de transformação utilizando scripts, né? É muito importante ele ter uma bagagem de como ele vai criar esses scripts para poder processar e manipular esses dados, né?